E aí, galera, estamos com o primeiro vídeo aqui com o técnico com mais jogos na história do Brusque, com mais de 100 partidas, conquistando a Copa Santa Catarina, Recopa Catarinense, além do acesso para a Série B do Brasileirão, campeão do interior gaúcho pelo Brasil de Pelotas, com passagem também pelo Joinville e Altos, atual técnico do Camboriú, Gerson Testoni. Boa noite, Gerson, tudo bem? Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre futebol. É isso, muito obrigado aí por aceitar o convite. E para a gente iniciar aqui, pode contar um pouco para quem não te conhece a sua trajetória até chegar no Camboriú? Eu sou um ex-atleta de futebol, né? Joguei até os 29 para 30 anos, foi interrompida por uma lesão que eu tive. A partir desse momento eu me preparei para ser treinador, né? Onde eu entrei na faculdade, hoje sou formado em Educação Física Bacharel. Comecei nas categorias de base do Marcílio Dias, né? Onde eu trabalhei por 2 anos. Aí fui treinador do Sub-15 até o Sub-20, aí já fui para o Atlético de Ibirama, onde trabalhei de 2014 a 2015 como auxiliar técnico profissional e treinador do Sub-20. Em 2016 eu fui contratado pelo Brusque, onde eu fiz o primeiro ano como treinador do Sub-17, coordenador técnico da base. E aí, em 2017 em diante, eu fui auxiliar técnico profissional do Brusque, onde em 2019 eu tive a oportunidade de ser efetivado numa Copa Santa Catarina, né, que a gente conquistou. E aí a gente teve essa passagem de 2 anos pelo Brusque, onde a gente conquistou muitas coisas, como você falou já. E aí saí do Brusque e fui para o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, a gente foi campeão do interior também, ano passado. E aí eu fui para o Joinville, onde eu joguei a Copa Santa Catarina, disputei a Copa Santa Catarina. Esse ano eu trabalhei no Altos, né? A gente fez o estadual, metade do estadual e o início da Série C. E hoje a gente está na Série D no Camboriú, disputando essa competição tão difícil que é essa brasileira Série D. Legal. E você aí que chegou no decorrer da disputa da Série D pelo Camboriú, quais são as suas expectativas e as metas da equipe nessa competição? A gente fala mais por objetivo, né? A gente trabalha o jogo a jogo, mas a gente tá numa zona de classificação, a gente tá em quarto lugar, né? Quarta colocação. A gente sabe que essa chave do Sul aí é uma das mais equilibradas, né? Então é uma competição muito difícil. Eu cheguei em cima de um jogo que foi contra o Brasil de Pelotas, né? Na penúltima rodada do primeiro turno, onde a gente chegou na terça para jogar na quarta. E aí a gente teve uma sequência de 4 jogos entre quarta e sábado, não deu muito tempo para trabalhar. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer 4 pontos importantes. E agora a gente teve uma semana para trabalhar, a gente empatou. Mas a gente está numa zona de classificação, a gente empatou com o São Joséense no último sábado. Agora a gente tem 4 jogos ainda, 2 em casa e 2 fora. Onde que o nosso primeiro objetivo é a classificação, né? Não tem como ser diferente. E a gente sabe que a Série D é uma competição que, na minha visão, ela tem dois formatos diferentes, é duas competições dentro de uma só, né? Que a primeira é pontuação, é ponto corrido, classificando quatro, e depois é mata-mata, então são duas competições dentro de uma só, com formato diferente. Então o primeiro objetivo é a classificação, não importa a colocação, porque eu acho que esse negócio de jogar em casa último ou jogar primeira não tem muita diferença, principalmente se tratando que não tem vantagem de gols, né? É tudo igual. Então a nossa expectativa primeiro é classificar e depois a gente vai para o mata-mata e brigar forte aí para tentar conseguir esse acesso, será importante para o Camboriú. E a Série D é uma competição muito difícil, é muito time, e também tem as viagens muito longas aí, primeiro no Grupo do Sul, depois vai para o mata-mata. E como que você avalia o desempenho e como que tá evoluindo aí com o seu trabalho e equipe? Eu acho que o treinador, quando ele chega numa competição no decorrer, ele se torna mais complicado, né? Realmente, não é fácil. Mas a gente vê a evolução da equipe, primeiramente, a gente procurou ter o conhecimento das características de cada um, que foi importante. E aí, dentro disso, a gente tentou desenvolver o nosso modelo, né? Confesso que hoje o Camboriú joga de uma forma um pouquinho diferente do que eu vejo como ideia principal. Mas, como eu falei, eu acho que a gente tem que se adaptar aos atletas, os atletas que eu tinha em mãos, né? Não foi um grupo que eu montei, mas a gente acredita muito na evolução. A gente está 3 jogos já sem perder, que é importante dentro de uma competição difícil. E com o decorrer do tempo da competição, acho que a gente vai evoluir ainda mais. Então, a gente tem expectativa, a gente também está no mercado para procurar algumas carências que a gente necessita ainda,
para fortalecer ainda mais o grupo, né? Porque o grupo, não que o grupo é pequeno, a gente perdeu alguns atletas importantes por lesões, então a gente está tendo um pouquinho de dificuldade até em montagem de equipe para cada jogo. A gente às vezes anda e tem que improvisar, né? Mas também são coisas que acontecem no futebol e a gente vê uma evolução e a gente acredita no crescimento nessa fase final de primeira fase. Sim, e deu pra perceber já uma melhora na equipe, né? Começou com jogos difíceis contra o Brasil de Pelotas, contra o Caxias, aí agora já conseguiu 3 partidas sem perder, vencendo o Caxias, depois empatando com o Brasil de Pelotas e com o São Joséense. E eu queria que você falasse aí sobre o estilo de jogo do Camboriú com você, se tem alguma filosofia tática que você tem que implementar ou algo do tipo. Como eu falei, né? Eu sou um cara que nos meus outros trabalhos eu procuro fazer um trabalho, uma equipe, um modelo com construção, né? Com posse de bola, ficar com a bola bastante tempo, valorizar. Já o Camboriú a gente já sentiu um pouquinho mais de dificuldade, até como falei, por características, né? Então a gente está fazendo um jogo um pouco mais reativo, um pouco mais de bola de segurança, um pouco mais de disputar a primeira e segunda bola, né? Então a gente procurou colocar as peças com força física também e uma equipe que consiga alguns atletas atacar essa profundidade do adversário de uma forma um pouco mais reativa. E agora encaixou bem nesses últimos jogos, né? Agora tá voltando alguns atletas também importantes. De repente a gente consiga mudar algumas coisas, alguns comportamentos principalmente. Mas como eu falei, eu acho que o segredo é você se adaptar ao que você tem de material humano na mão. Como eu falei, eu cheguei no decorrer da competição, não foi eu que montei a equipe. Mas a gente acredita muito e a gente está muito feliz também com a forma que a gente vem jogando, apesar de ser um pouco diferente, acho que os resultados estão acontecendo, né? A gente ganhou o Caxias em casa, empatamos com o Brasil lá em Pelotas, que foi o primeiro jogo do Brasil na Série D com torcida. O Brasil não tinha jogado com torcida ainda, e a gente conhece muito bem como é jogar no Bento Freitas contra o Brasil com torcida. E agora esse jogo a gente empatou 3-3, foi um jogo extremamente aberto entre as duas equipes, acho que a oportunidade das duas equipes tiveram para ganhar o jogo, mas uma equipe também que a gente enfrentou com qualidade. E a série D, né? A série D tem muita qualidade. Mas a gente está tentando fazer um jogo em cima do que a gente tem de material humano e adaptação. De repente a gente pode fazer algumas variações dentro desse modelo, principalmente com alguns atletas que estão retornando e que a gente também está tentando buscar no mercado. Legal. Agora falando sobre o Camboriú, falando de umas perguntas mais gerais, que características que você acha que são essenciais para um bom treinador? Eu acho que o treinador hoje em dia ele tem que estudar bastante, né? Muitas pessoas têm a visão de treinador que vai lá, escala o time e já era, né? Tem a visão do dia do jogo, mas eu acho que o treinador ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um microciclo, né? Ele tem que ter um modelo de jogo também bem definido, mas claro que para esse processo, como eu falei, a gente precisa construir, né? Fazer a formação da equipe já desde a pré-temporada, e às vezes quando tu entra num grupo que nem aconteceu agora, né? Nos últimos duas equipes que eu tive que me adaptar aos atletas e entender a característica de cada um e formatar o modelo. Eu acho que o treinador ele não pode também ter uma visão fixa de modelo de jogo ou de ideia de jogo. Eu acho que ele tem que ser flexível nessa situação. Claro, se perguntar para mim qual é uma forma que eu gosto de jogar, eu já falei, eu gosto da construção, eu gosto do jogo apoiado, eu gosto que a minha equipe fica com a bola, né, que tem uma reação pós-perda forte também para recuperar ela, porque eu visualizo que não adianta tu trabalhar a reação pós-perda se quando tu roubar tu não valorizar ela. Então são duas coisas que tem que andar junto no processo. O treinador, na minha visão, ele tem que trabalhar em cima de todos os momentos do jogo, né, que são os 6, não pode fugir disso. É que nem eu falo, né, a minha equipe tem que ser ofensiva, mas eu não posso fugir do trabalho da organização defensiva, das transições, por exemplo, né, tanto transição ofensiva como transição defensiva. Então, o treinador ele não pode, eu sou um cara que eu gosto da construção, eu sou um cara que o meu time joga ofensivo, mas eu só vou trabalhar a parte defensiva. Não existe isso. Não existe isso porque vai ter adversidade que o jogo vai te apresentar e tu vai ter que jogar às vezes um pouco mais reativo e tu vai ter que estar preparado para isso. Daqui a pouco você perde um jogador no início do jogo, não tem como tu pressionar com a menos, vai ter que baixar e transitar, que é uma coisa que acontece muito no futebol. Então, eu acho que na minha visão, o treinador completo ele tem que fazer todas essas situações, trabalhar
em cima dos momentos de jogo, principalmente a questão de campo, saber planejar bem as suas sessões de treinamentos dentro do objetivo que ele quer levar para o jogo, principalmente, ou para a formatação da sua equipe. Por exemplo, eu costumo trabalhar desde a minha pré-temporada sempre com bola, e lá no mini jogo, lá com reduzido, eu já procuro principalmente colocar os comportamentos que eu quero quando eu abrir o campo. Eu acho que isso ajuda muito. Então tem isso também. A questão da gestão é muito importante no treinador. Eu acho que a gestão do futebol ela se torna uma das mais difíceis que tem, porque eu sempre coloco, né, qualquer tipo de trabalho, às vezes uma empresa, se você tiver 100 funcionários, mas os 100 funcionários tem a sua posição, o seu lugar, né? No futebol você trabalha com 30 atletas, mas só inicia o jogo 11. E os outros 19, o que você faz para manter motivado, né? Para manter ele preparado na hora que tu precisar ele para 5, 10 minutos, ou daqui a 2, 3 jogos. Então isso é um segredo que vem da gestão. Por isso que também cada treinador ele tem uma forma, uma origem de gestão peculiar. Eu tenho a minha forma de trabalhar. E graças a Deus isso é uma coisa que eu estou evoluindo bastante. Todos os grupos que eu trabalhei de atletas, tanto profissional como categoria de base, eu sempre consegui conduzir bem. Principalmente, como eu falei, eu acho a forma que eu tento conduzir esse grupo, principalmente com muito caráter, com muita honestidade, olhando sempre no olho do atleta, falando o porquê que não está jogando, ou porquê que está jogando, deixando em aberto também o momento da decisão que eu tomar. Se quiser vir argumentar comigo, está aberta a minha sala, vindo com respeito, não terá problema nenhum, porque eu visualizo que cada treinador, para tomar uma decisão de escalação, ou de entrar um jogador ou sair, ele tem que ter argumentos. Então isso se torna, se o treinador tiver preparado, se torna fácil de conduzir. Então são coisas basicamente que eu vejo no treinador. Então, para o treinador ele ter potencial, ele tem que estar bem preparado para essas situações, e é isso que a gente procura estudar e procura evoluir para cada dia melhorar. Acho bem interessante essa parte aí de ser flexível, que cada técnico tem sua maneira de ver o jogo, filosofia de jogo, mas muitas vezes a gente vê que o técnico vê que uma coisa não tá dando certo, ele insiste, ele é muito fixo numa ideia, achei interessante isso. E também a parte de gestão de grupo, que, claro, é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, aí ter uma boa relação com os jogadores, funcionários. Você que já teve muita experiência na carreira, queria que você falasse um pouco sobre qual foi o seu momento mais marcante, memorável e também o momento mais desafiador na sua carreira como técnico. O mais marcante foi o acesso da C para B, né, com o Brusque. Na época o Brusque não tinha um orçamento tão alto, a gente tinha jogado, acho que era a primeira Série C que o Brusque jogava, e o primeiro objetivo do Brusque era a manutenção na Série C, e a gente conseguiu acesso nesse primeiro ano. A gente dentro desse acesso, a gente teve muitos altos e baixos, então foi muito importante a gente ter sabedoria para conduzir o grupo. Se você acompanhar o meu acesso, na penúltima rodada da primeira fase, a gente tomou um 8-1 do Volta Redonda em casa, e mesmo assim na outra rodada a gente conseguiu buscar nossa classificação em Criciúma, que é um clássico aqui de Santa Catarina. A gente chegou no quadrangular final, por exemplo, a gente teve que refazer a montagem da equipe, porque a gente chegou sem nenhum atacante de referência, e eu tive que construir, né, estruturar uma equipe sem um atacante de referência. Na época eu fiz dobrei um lateral do lado direito, que foi Edilson e João Carlos, tinha o Garcês pelo lado esquerdo, e coloquei Thiago Alagoano com o Marco Antônio, que era um beirada por dentro, e graças a Deus a gente conseguiu acesso, apesar que as 3 primeiras rodadas do quadrangular a gente tinha feito um gol apenas, e nos 3 últimos jogos a gente fez 7, e a gente buscou acesso. Então foi uma conquista mais marcante, né, sem dúvidas. E claro que toda conquista no futebol ela se marca, porque o futebol é muito difícil, né, cara? Cara, eu falo sempre que cada dia, cada jogo é uma sobrevivência do treinador. Então a conquista da Copa Santa Catarina, que foi a minha primeira conquista, ficou marcante também, e foi o que me levou a ser treinador principal efetivado. A conquista da Recopa, a gente chegar na final do Catarinense depois de 28 anos com o Brusque. Chegamos à quarta fase de uma Copa do Brasil, e eu sempre falo, né, na época o Brusque não tinha esse orçamento que tem hoje, então a gente tinha um orçamento baixo e a gente conquistou. Por exemplo, o primeiro ano de Série B nossa, o orçamento do Brusque era um orçamento baixo, e a gente chegou a liderar o primeiro turno da Série B de 2021, né?
Agora, sim, o mais desafiador na minha visão, como treinador de futebol, foi a conquista do título interior do Brasil de Pelotas, porque a gente tinha um grupo muito enxuto, um grupo que todo mundo considerava no Rio Grande do Sul um candidato ao rebaixamento, e a gente deu uma arrancada muito forte, porque a gente sofreu muito no início da competição, que a gente jogou 11 jogos em 30 dias, então isso ficou muito difícil, a gente perdeu atletas por lesões. Eu lembro que o Brasil de Pelotas fazia 27 anos que ele não pontuava dentro do Beira-Rio contra o Internacional, e a gente foi jogar esse jogo contra o Internacional, tinha só um jogador profissional no banco, o resto tudo atletas da base, e esse jogador profissional era um zagueiro ainda, e com 20 minutos de jogo eu perdi o meu atacante, que é o Thiago Santos, que estava no São José, e mesmo assim a gente fez um jogo muito competitivo, a gente empatou o jogo em 1-1, depois de 27 anos a gente conquistou um ponto dentro do Beira-Rio. O último jogo também, que a gente precisava ganhar o Juventude em casa, o Juventude brigando para não ser rebaixado, e a gente jogou bem desfalcado também, a gente fez um gol com 1 minuto e meio de jogo e a gente conseguiu passar e chegar na semifinal do Gauchão. Infelizmente a gente perdeu a semifinal para o Ipiranga, ganhamos em casa de 1-0, né, quando nós tivemos um jogo quase perfeito. Infelizmente a nossa bola não quis entrar, foi 2 bolas na trave, foi alguns gols perdidos, fizemos 1-0. No jogo de volta estava 3-1 para o Ipiranga, a gente teve a oportunidade de um pênalti quase nos acréscimos, que nos levaria no mínimo a disputa de pênalti, e a gente errou o pênalti, né? E aí a gente ficou fora da final. Mas na minha visão, em questão de trabalho e desafio, com certeza esse trabalho do Gauchão do ano passado com o Brasil de Pelotas foi o mais difícil. Legal. E você tem algum jogador ou técnico que é sua inspiração aí no futebol? É que assim, ó, eu vejo a gente que está inserido no processo de futebol, a gente tem uma visão diferente de quem está fora, né? Por exemplo, assim, eu não posso falar para ti de treinadores que eu não conheço, por exemplo, claro que tem muitos treinadores com potencial, né? Você vê o Guardiola, você vê propriamente o Tite, então tem vários treinadores que a gente observa que tem muito sucesso, né? Sem dúvidas. Mas assim, ó, eu não posso falar de um treinador que especialmente eu siga, ou que eu tenho uma identidade, porque a gente não acompanha o dia a dia de nenhum treinador, né? Então, o que vai fazer você criar uma identidade ou criar algum aspecto parecido com o treinador é o dia a dia. Então, é muito supérfluo você falar, o Guardiola é meu ídolo, eu procuro seguir a situação parecida com o Guardiola, porque eu não acompanho o dia a dia do Guardiola. Então ela fica muito longe, né? Agora tem alguns treinadores que eu trabalhei, que eu procurei, eu uso muita coisa que eu era como atleta, por exemplo, muitas coisas que eu achava positivo nos treinadores e achava negativo. Então, principalmente de comportamento, eu procuro executar na minha função hoje. Isso me serviu muito. Alguns treinadores que eu fui auxiliar também, a gente procura visualizar as coisas positivas e negativas para o que você quer, de condução de grupo, principalmente. Então, eu não. Se eu falar para ti assim, cara, eu sou bem sincero, com toda a humildade, né? Eu respeito muito esses treinadores aí. Quem sou eu para falar de algum deles, porque são profissionais com muito sucesso, mas a gente não tem como se espelhar num cara desse, porque eu repito, a gente não acompanha o dia a dia. Então, eu procuro me espelhar nos treinadores que eu tive como treinador, eu fui auxiliar, e como eu falei, como atleta também, porque aí a gente vivenciou isso, né? Então a gente consegue ter uma conexão mais próxima. Agora, como eu te falo, o restante fica muito supérfluo. E volta a falar, né? Tem vários treinadores que não precisa nem comentar aqui, de resultados importantes. Então a gente tem admiração por todos esses aí. Eu acho que um cara que treina uma equipe de Série A do brasileiro, ele tem que ter um potencial muito grande. Da Europa também, de seleções. Então são todos treinadores. Eu acho que às vezes tu citar um é muito complexo, porque também eu tenho um entendimento assim, ó. Isso é uma opinião minha, né, cara? Cada um tem uma opinião, mas, por exemplo, às vezes eu vejo uma entrevista, quero ver o Guardiola treinar uma equipe do futebol brasileiro, onde o campeonato é muito disputado e nivelado. Às vezes tu trabalhar numa equipe que tu tem um material humano o melhor do mundo, se torna um pouco mais fácil também. Então a tendência de tu chegar nas competições é maior, de tu conquistar é maior, né? Agora é difícil tu pegar um clube no Brasil, por exemplo, onde o nível da competição ele é muito equilibrado. Aí eu quero ver se consegue manter a regularidade
e as conquistas, né? Isso é uma visão minha, né, como treinador. Então, eu acho que, não sei se foi o Abel Ferreira do Palmeiras, que até esse dia numa entrevista ele colocou. Por que que o Guardiola, o Klopp, estão falando do Guardiola, o Klopp, o Ancelotti, por que que ele não vem treinar o time do Brasil? Para ver como é que é a situação não é, a palavra não é segurança, é estabilidade num treinador brasileiro, né? Perde 3, 4 jogos, ele roda. Agora no Brasil ainda segura um pouco mais os treinadores, principalmente estrangeiro, porque tem um contrato FIFA, onde tem uma multa rescisória muito alta, então aí se dá um tempo maior, principalmente para os treinadores estrangeiros, né? O maior exemplo disso é o do Botafogo. Ano passado o Botafogo rodou a zona de rebaixamento, quase o brasileiro todo, e eu tenho certeza absoluta que se fosse o treinador brasileiro não teria sustentado no cargo. Como era um português, de repente com uma multa rescisória altíssima, sustentou e hoje está dando resultado, né? É o primeiro colocado no brasileiro, apesar que o Botafogo tem um investimento também muito grande, mas são coisas que são muito parecidas. Agora, o do Fortaleza, por exemplo, é um exemplo positivo, né? Ele pegou um Fortaleza que era um clube, dentro do brasileiro, um clube médio, assim, de metade de tabela, né? Para brigar por metade de tabela, e ele fez dois anos seguidos muito bons, com um grupo assim que não tinha tanta estrela, né, com um orçamento de repente não tão alto igual dos grandes do futebol brasileiro. Então esse assim, é para mim um exemplo de trabalho sustentável, de consistência. Mas como eu te falei, né, é uma opinião minha também, eu respeito todo mundo e cada um tem uma opinião. Sim, concordo. Bem interessante. O problema é que realmente é difícil um técnico no Brasil se manter, e rapidamente é demitido e isso acaba dando muitos problemas. Agora eu vou estar lendo aqui a pergunta de alguns membros em nosso servidor no Discord que eles quiseram fazer para você. Caso você não sinta vontade de responder alguma pergunta, aí é só falar que a gente tira na edição, tá? Ah, aqui, pergunta do Alisson e Caramerim. Eles perguntaram qual time você mais gostou de treinar e que você teve seu melhor trabalho. Assim, cara, eu acho que eu agradeço primeiramente a estar trabalhando sempre, né? Eu acho que todos os clubes que eu passei foram importantes, principalmente no meu crescimento de carreira. Agora tem aspectos assim, componentes diferentes, né? O melhor trabalho com certeza foi no Brusque, né? Foi 2 anos no cargo, onde a gente conquistou muita coisa. Agora, por exemplo, assim, trabalhar no Brasil de Pelotas é diferente, né? Eu acho que se tu vê as entrevistas do Cuca, do Lisca, do Mano Menezes, que eles falam, né, que tu treinou o Brasil de Pelotas, tu treina qualquer time do Brasil, pela pressão, principalmente pela torcida. Eu acho que é uma torcida apaixonada. Por exemplo, o que eu vivenciei ano passado na semifinal do Campeonato Gaúcho, que nós fomos campeão anterior, foi uma coisa, assim, cara, indescritível, foi uma sensação única. A gente demorou meia hora para andar 50 metros com o ônibus, então é uma torcida realmente apaixonada, é um clube diferente por causa da torcida. Agora, todos os clubes a gente, né, respeita, a gente também se sentiu bem, se sentiu respeitado. Então, cada um tem uma característica peculiar. Então, eu procuro, assim, agradecer sempre a todos os clubes que eu passei. Agradeço hoje por estar trabalhando no Camboriú. Para ter noção, eu sempre falo na minha semana de trabalho e na minha palestra, o próximo jogo é o mais importante da nossa vida. Então, o jogo mais importante da minha vida é o próximo do Camboriú contra o Hercílio Luz, com certeza absoluta, porque a gente tem que vivenciar o momento, né? É o momento que vai nos conduzir a uma coisa melhor ou maior. Então a gente respeita todos os clubes e fico feliz por ter trabalhado em todos os clubes. Mas eu acho que o melhor momento meu, com certeza, foi no Brusque pelos resultados. E assim, algo especial foi principalmente a torcida do Brasil de Pelotas, a Chavante. Legal. O JV, que é torcedor do Camboriú, perguntou se você acredita que o time tem chances e se você consegue trazer o acesso para a Série C do Brasileirão. A gente está trabalhando para isso. Como eu falei, a gente chegou no meio do campeonato, né? Então a gente está colocando ainda alguns comportamentos, organizando ainda a equipe. Mas a equipe já está mostrando evolução. A gente também está procurando no mercado algumas carências que a gente está necessitando. Aí, futebol, cara, ele é muito complexo, né? Vai depender muito dessa fase final de competição. Eu acho que, como eu falei, a gente tem que ir por objetivo. O objetivo principal e primeiro é a classificação, né? Porque se você não classificar, você não chega no acesso. Agora a gente trabalha também jogo a jogo. A gente tem um jogo muito difícil agora, é o próximo contra o líder, onde a gente vai procurar essa vitória que será importante para nos conduzir à classificação.
A partir do momento que classificar, cara, se torna muito aberto. O mata-mata é uma competição diferente. Então, se você passar dos 3 mata-matas, você consegue o acesso. Então, eu acredito sim no acesso, mas primeiramente com muito pé no chão e vamos jogar jogo para primeiro buscar o nosso objetivo da classificação. O Soares Flores perguntou como você vê o Camboriú daqui a 3 anos, caso você permaneça no comando até lá. É um clube que está se organizando, né? Um clube que estruturalmente precisa melhorar e eu acredito que vai melhorar pelas pessoas que estão à frente do clube. Eu acho que o Camboriú vem num crescimento. Tem um projeto para estádio, para construção do estádio, eu acho que vai ser muito importante. O centro de treinamento também. E o problema é, né, que o Camboriú, infelizmente, esse ano foi rebaixado, né? Então, ano que vem não joga a série A do Catarinense. Então, por exemplo, a minha situação fica um pouco mais difícil, né? Pela situação de não ter a competição no próximo ano. Então, não tem como manter grupo, como manter comissão, na minha visão, né? A não ser que aconteça um projeto, alguma situação diferente, que aí a gente vai aguardar também. Então, eu procuro, né, cara? É assim, ó, falar daqui a 3 anos é muito difícil. O que eu posso falar é que as pessoas que estão à frente são pessoas corajosas, ambiciosas, de caráter, que sabe conduzir o Camboriú, principalmente o nosso presidente, o Renato, que é da cidade, né? Então a gente acredita muito nessas pessoas, o próprio Igor, que é o investidor hoje. Então a gente acredita muito nessas pessoas, eu tenho certeza absoluta que com essas pessoas à frente, o Camboriú tem uma tendência a crescimento muito grande. Pergunta que eu achei bastante interessante do O Gremista é quais seriam suas dicas para alguém que tem interesse em se tornar técnico. Estudar, fazer os processos, né? Eu acho que e acreditar sempre. Por exemplo, eu sempre costumo falar nessa pergunta do meu perfil, tá? Eu, como atleta, eu não tinha perfil nenhum para ser treinador. Eu era um cara extremamente tímido, com dificuldade de me expressar. Quando tinha essas reuniões em grupo, eu tinha muita dificuldade de falar, não gostava. Até inclusive hoje, quando algum atleta que jogou comigo vai me visitar em alguma cidade que eu vou jogar como treinador, eles ficam assustados, assim, não assustado, admirado por eu ter conseguido me tornar treinador, muito pelo perfil que eu era como atleta, tímido. O que eu fiz? Eu procurei fazer o processo correto, eu parei de jogar, eu fui estudar bastante, fui melhorar essa minha parte da oratória, de expressão, e, e fiz o processo, comecei nas categorias de base, primeiramente, onde me deu muito lastro, né? E até chegar a ser auxiliar, onde eu trabalhei também muito como auxiliar, até chegar a treinador. Então, o que eu falo é cada treinador tem que, a pessoa que quer ser treinador tem que ter uma característica própria, não copiar ninguém, agora saber se preparar para o contexto que o treinador ele precisa dominar, essa é a palavra correta. Eu acho que tem que estar preparado para dominar todos os assuntos, e isso é importante porque isso você vai adquirir o respeito, principalmente do grupo de atletas que você trabalhar. Então, eu vejo que também, eu acho que não é só no futebol, né? Eu acho que em toda a profissão nada é impossível. O que você tem que fazer é procurar estudar, se atualizar, se preparar, fazer o processo correto. Às vezes eu vejo muito treinador, por exemplo, ele está na categoria de base, ele não está preparado para um profissional e às vezes ele quer ser treinador profissional, já dá um pulo muito grande, um salto muito grande. Eu já vi muitos atletas, ex-atletas, abandonarem a carreira como atleta e já ingressar como atleta profissional. É uma coisa totalmente diferente, principalmente a liderança, né? Pode ver, a maioria dos treinadores, eles são líder de campo, como atleta. E a liderança de um atleta é muito diferente de uma liderança de um treinador. Isso pode ter certeza absoluta. Até naquela questão da gestão, né, que eu falei, a gestão no futebol tem outra coisa que ela é muito difícil, porque o futebol se exige muita cobrança, e então o treinador ele tem que cobrar muito o seu grupo de atletas, e eu não fujo disso. Agora também tem que saber o momento de cobrar, o momento de também dar moral. Isso é uma leitura que eu também tenho bastante como atleta, porque a gente sabe o perfil de cada atleta que a gente tem em mãos, característica e perfil, isso é importante psicologicamente. Então, para ser um treinador, cara, ele tem que estar preparado nesse contexto aí que a gente falou nessas situações e procurar sempre estar evoluindo, trabalhando.
Por exemplo, eu, né, tô indo pro meu quinto clube como treinador profissional e vou fazer 4 anos agora em outubro que eu me tornei treinador profissional. Mas, cara, eu cada dia eu procuro me aperfeiçoar, buscar conhecimento. Nunca acho que eu sei de tudo. Eu acho que isso é outra coisa. O treinador ele tem que ter humildade de estar sempre aprendendo. Cada dia, cada sessão de treinamento eu aprendo algo novo. E isso é muito importante. Então, mais ou menos as dicas que eu tenho para passar para quem quer essa oportunidade. Achei bem legal que eu ainda não sei muito bem o que que eu quero fazer, mas eu acho bem interessante aí ser técnico. Eu sou bem tímido e fiquei muito feliz, inclusive, que você aceitou aí o convite, né? Que eu acompanhei seu trabalho principalmente no Brusque, no Joinville, e achei bem legal a resposta. O Terra perguntou como você avalia a sua passagem pelo Joinville e se você acha que faltou alguma coisa. Cara, o Joinville foi assim, ó, vou te explicar bem, assim, internamente a gente, cara, não conseguiu entender o que aconteceu de errado. Foi uma coisa, assim, bem complexa, por quê? A gente montou um grupo totalmente novo, com muito baixo, né? A gente procurou, dentro do orçamento, trazer as peças até como aposta, porque nosso contrato era até o final do estadual, então a Copa Santa Catarina era uma preparação para o estadual. Então era o momento de nós arriscar em alguns nomes. Por exemplo, a gente trouxe jogador da segunda divisão do Campeonato Baiano, segunda divisão do Campeonato do Mato Grosso. Então, jogadores às vezes que não tinham esse lastro ainda. A camisa de Joinville é uma camisa muito pesada, tem uma torcida apaixonada, uma cidade grande. Então, dentro desse planejamento de trabalho, quando você monta uma equipe do zero, foi montada do zero a equipe, a tendência é o início ser mais difícil. E foi muito pelo contrário. O nosso início, por exemplo, nos amistosos na competição da Copa Santa Catarina, ele foi muito bom. A gente liderou, a gente ficou entre primeiro e segundo lugar 7 rodadas. A primeira fase da Copa Santa Catarina tinha 10 rodadas. Até a sétima rodada dessa fase, a gente ficou entre primeiro e segundo, e classificava 4. E aí eu volto a falar, a dificuldade que a gente imaginava ia ser no início. O início nosso foi promissor. Só que aí o que aconteceu é que às vezes o fora eles não conseguem avaliar uma forma mais tranquila. Mas, por exemplo, eu perdi, vou dar 2 exemplos de jogadores muito importantes. Eu perdi o João Vitor, que era meu centroavante, que tinha feito o gol contra o Figueirense na vitória 4-1 e na vitória 2-1 do Ercílio Luz, na terceira rodada que a gente saiu na liderança. E eu perdi o Balotelli, que era uma beirada extremamente de força. Então, eu com um grupo menor, com uma folha mais baixa, a gente não tinha essa reposição, principalmente para o João Vitor. A gente teve muita dificuldade. A minha equipe, eu criei uma equipe com construção muito forte. O meu goleiro era o goleiro do Cascavel, que é o André, que joga extremamente com os pés. Eu montava ali em três com o André jogava quase no meio, no centro do campo. Então, é uma equipe que ficava muito com a bola, uma equipe que tinha uma reação pós-perda muito forte, uma equipe que criava muitas oportunidades. Mas, infelizmente, no último terço, a gente não conseguia transformar essas oportunidades em gols. Então, a gente sofreu muito com isso. E aí, a gente teve na oitava rodada um jogo contra o Nação, que era uma equipe de Joinville, onde, infelizmente, a gente foi derrotado em Ibirama, e jogava em Ibirama, o mando de campo deles era em Ibirama. Um jogo também que a gente teve um volume enorme, que a gente criou várias oportunidades. A gente saiu perdendo, depois empatamos o jogo. E no final, no último lance, a gente sofreu a derrota. E aí, essa derrota ela deu uma estabilidade muito, muito ruim para a nossa equipe, cara. Ela destabilizou a nossa equipe, na verdade, a palavra correta. E aí, dentro desse processo, a gente sentiu isso, a gente procurou chamar a pressão para nós, como treinador, né? Com toda a responsabilidade, mas mesmo assim eu acho que a nossa parte psicológica no jogo contra o Figueirense em casa, que a gente precisava de um ponto, e contra o Marcílio fora, a gente caiu muito. Por exemplo, o jogo do Marcílio Dias, a minha equipe era uma equipe extremamente de construção, a gente não conseguiu trocar 3, 4 passes nesse jogo. Então a nossa equipe se abalou muito, muito psicologicamente. E foi depois da derrota contra o Nação. Então, para você ter noção, a gente tinha 3 jogos para fazer um ponto e a gente não conseguiu fazer esse ponto. Então, foi uma coisa assim inexplicável, porque a gente tentou de tudo, a gente tentou procurar levantar a autoestima da equipe, chamar a responsabilidade para nós, né, para quem estava dentro do processo de comissão técnica, e infelizmente a gente não conseguiu tirar dos nossos atletas essa resposta nos últimos 3 jogos, cara. E infelizmente nesses últimos 3 jogos a gente perdeu a nossa classificação. E aí o trabalho foi interrompido também porque houve a mudança de diretoria, né? O presidente entregou o cargo. E aí a nova diretoria optou pela troca.
E basicamente foi isso, cara. É uma coisa muito complexa, como volto a falar. O início, que era para ser difícil, encaixou bem. E depois, que era para dar sequência, a gente teve uma baixa muito grande dentro da competição, muito também pelas situações de contusões que a gente teve, mas parte psicológica, principalmente dos últimos 2 jogos, foi muito grande. Eu assistindo mesmo como torcedor de Joinville, eu não entendi porque o time começou realmente muito bem, aí do jogo contra o Nação em diante, os resultados É, acabaram pra, não vindo. pra tu ter noção, o Luiz, nos 2 jogos da Copa Santa Catarina, nós ganhamos em Joinville 2-1 e nós empatamos o Tubarão 1-1. E não muda muito do Ercílio Luiz estadual, que tá jogando agora a Série D. Então, nossa equipe era muito equilibrada. Saímos a 7ª rodada de Tubarão com empate contra o Ercílio Luiz na segunda colocação. E aí nós tínhamos 3 jogos para fazer um ponto e a gente não conseguiu. Pois é. Agora, só pra encerrar a última pergunta, que é do Neymar 1030, perguntou qual o seu maior objetivo como treinador. Cara, eu sou assim, ó, eu como treinador, cara, eu visualizo sempre o meu momento. Eu, por exemplo, uma vez, eu larguei a auxiliar de treinador, auxiliar técnico do Brusque como profissional em 2018 e tive uma passagem em Joinville, na base de Joinville 2018 e início de 2019. E eu larguei o profissional para ir trabalhar no Sub-15. E quando eu cheguei na base, todo mundo falava, pô, já tem que subir pro 20. Cara, eu disse, não, eu tenho que viver o meu momento. Eu vou fazer o meu melhor nesse momento. Então, eu, como treinador, o que eu visualizo? Qual é o meu objetivo? Primeiro fazer o meu melhor no Camboriú. Todos os dias, todos os jogos, eu tenho que me concentrar extremamente no clube que eu estou hoje, porque o que eu vejo, acho que em todas as carreiras, e principalmente na minha, não adianta eu pensar em daqui a 2 anos eu estar no clube de Série A do Brasileiro, se eu não fizer o meu melhor hoje no Camboriú, entendeu? Então, quem vai me levar um dia a ter algo maior, ou até propriamente no próximo ano, é o meu trabalho hoje no Camboriú. Então, eu acho que o treinador ele não pode visualizar algo lá na frente sem vivenciar o momento aqui, né? E, cara, eu como treinador, cara, o meu primeiro objetivo é treinar uma equipe de Série A do Brasileiro. Eu já consegui chegar numa Série B, né? Onde eu treinei o Brusque e o Brasil de Pelotas. Já foi algo muito importante na minha carreira. E eu quero cada vez mais voltar para as divisões mais altas. E se um dia eu tiver a oportunidade de disputar um Campeonato Brasileiro da Série A, para mim vai ser um orgulho muito grande. E o segredo de tudo isso eu acho que a gente tem que estar se preparando, porque o treinador, ele assim, ó, ele tem que estar em evolução, ele tem que estar preparado para o momento que a oportunidade aparecer. Então é isso que eu procuro fazer no meu dia a dia, sempre estar evoluindo e melhorando, porque eu tenho certeza absoluta que na hora que aparecer a oportunidade, a gente tem que estar pronto para conseguir conduzir o trabalho e ter sucesso. Então é isso, essa foi a entrevista. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado, Testoni, por aceitar o convite. E boa sorte aí no restante da Série D com o Camboriú. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, precisando, a gente sempre está à disposição.